Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, primeiramente, né, boa noite. Graças ao Senhor, amém, né? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de a gente poder mais uma vez reunir, né? Ter comunhão, né? Porque esse é o coração de Deus, né? Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixai-vos de congregar como é do costume de algum, né? Como é do costume de alguns, antes vendo que o dia se aproxima, né? Então, congregar nada mais é que isso aqui, ó, reunir, estar junto, né? Como ovelhas, e isso é normal, né? Você está reunido como um rebanho, né? Isso é o que está no coração do Senhor, né? Então, pela misericórdia de Deus, a gente pode hoje reunir aqui, compartilhar uma palavra com os irmãos, né? E sermos um pouco mais iluminados, encorajados, né? Para realmente continuar nesse caminho, trilhando esse caminho, né? Que esse caminho que nos leva realmente ao alvo nosso, que é a volta do Senhor e a manifestação do seu reino, né? Se nós nós como cristãos não podemos ter outro alvo, outra meta, né? É a volta do Senhor para que possamos reinar, né? E é isso que está no nosso coração, né? Amém? Então eu queria, antes de nós lermos alguns versículos, o Senhor tem colocado sim um sentimento no meu coração. Claro que semana passada nós compartilhamos aqui um assunto sobre essa questão aos livros de Gálatas, né? As igrejas da Galácia. Mas eu queria hoje nós dar um pulinho, varar um pouquinho esse assunto, que esse assunto ainda sobre as igrejas da Galácia ali, Corinto, tem muito assunto a ser falado ali. Mas eu queria tocar num assunto hoje que o Senhor tem me colocado no meu coração, irmãos, também, e não tem como, se você tocar nesse assunto, você não falar da questão do foco de Deus, que é o seu reino, entendeu? É um pouquinho aqui Apocalipse 6, né? A questão dos selos. Claro que nós não vamos entrar fazendo um estudo, nós vamos compartilhar uma palavra, sabe, um pouquinho sobre esse assunto, né? Estudo nós fizemos daí com o slide lá, com o projetor lá no André, né? Daí lá é estudar, né? Lá é sentar e aprender, né? Mas aqui hoje nós queremos compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto de suma importância, principalmente nos dias que nós estamos vivendo e os acontecimentos, né, irmãos? É tanta coisa, né? Antes de vir para cá, eu estava vendo no jornal o que aconteceu lá em São Francisco Beltrão, Paraná, né? Semana passada em Londrina, agora essa noite lá em São Francisco Beltrão, né? Um tornado, né, que passou. Claro que são coisas ainda hoje de ordem da natureza, né? Mas vai chegar uma época que não será mais de acordo com a ordem da natureza, mas de acordo com, vai ser coisas sobrenaturais, Deus derramando sua ira sobre essa face da terra, né? Então a nossa comunhão nada mais é que nós possamos realmente ser encorajados, tomar esse caminho, seguir esse caminho, para que nós possamos naquele dia estar escape dessas coisas que sobrevirão ao mundo, né? Que as coisas serão tão terríveis no que virão, se nós lermos cuidadosamente os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que chegará uma época que os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, né? Entendeu? Hoje quem quer morrer? Ninguém, né? Todo mundo hoje faz de tudo para não morrer, mas a coisa ficará tão difícil, principalmente nessa época, que os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles, né? Amém? Então vamos fazer uma oração, irmãos, para o Senhor realmente nos abençoar, né? E nos conceder espírito de sabedoria, de revelação, e a gente possa compartilhar uma palavra que venha realmente do Espírito, né? Que não seja claro que por um lado nós precisamos conhecer, né? Mas aí ganhamos esse conhecimento, ganhamos essa visão de Deus, agora levamos e ruminamos essa palavra no Espírito, e agora liberamos por meio do Espírito, né? Essa palavra, né? E assim a igreja pode ser edificada, amém? Senhor Jesus. Então vamos orar, irmãos. Vamos invocar o Senhor, agradecer ao Senhor, né? Porque tudo é a misericórdia de Deus, nada é mérito. Nós não temos mérito, sabe? A misericórdia do Senhor, a Jeremias fala, em Lamentações fala, né? A Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua tão grande e infinita misericórdia. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez cremos que o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome.
Senhor nos disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Senhor, nós cremos que o Senhor está em nós, mas também está no nosso meio, pela Sua onipresença. Senhor, abençoe essa reunião, se faz presente aqui conosco, Senhor, nos abrindo a porta à palavra, removendo todos os véus, nos dando condições de liberarmos nosso espírito para que o Senhor tenha total liberdade de falar conosco por meio da Sua palavra. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui presente. Senhor, o Senhor conhece nossas necessidades e não precisamos sequer enumerá-las a Ti. O Senhor conhece antes que nós clamamos ou pedimos. Senhor Jesus, sei com cada irmão. Senhor, supre a nossa necessidade mais urgente, que é estar juntamente contigo, que é desfrutar o Senhor como nossa pessoa, como nossa vida. Essa é a nossa real necessidade. Senhor, nós precisamos de Ti. Declaramos que Tu és o Senhor. Senhor, amarra Teu inimigo Satanás. Repreende todos os espíritos imundos. Também perdoa nossos pecados. Senhor, perdoa nossas falhas. Senhor, perdoa nossas fraquezas. Senhor, nos lava e nos purifica com Teu sangue precioso. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra redentora a nosso favor. Também somos gratos a Ti pela a obra de edificação. Cremos que nessa noite podemos ser um pouco mais edificados. Senhor Jesus, por meio dessa reunião, por meio do compartilhar a Tua palavra, ajuda-nos a liberar o nosso espírito, sair da esfera da teoria, Senhor, para colocar tudo em prática aquilo que o Senhor tem dado para nós. Senhor, não queremos ser aquele servo apenas que soube a vontade e não se aprontou. Senhor, queremos ser aquele servo que soube, mas se aprontou. Senhor Jesus, ajuda-nos a colocarmos em prática a Tua palavra. Dependemos de Ti. Precisamos do Senhor. Amém e amém. Jesus é o Senhor. Amém? Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia para nós compartilharmos um pouquinho a palavra, que é Apocalipse capítulo 6, que está falando aqui, irmãos. O Senhor usou a figura de 4 cavalos, os seus cavaleiros aqui nessa porção. E nós temos que ver que o livro de Apocalipse, ele é um livro de sinais com significados espirituais. Quando nós entendemos isso, nós vamos discernir o livro de Apocalipse, né? Por exemplo, quando você vê lá em Apocalipse capítulo 2, fala assim: viu um grande sinal no céu. É um sinal, mas com significado espiritual. Um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, né, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Mas é um sinal. Então agora nós temos que buscar a interpretação adequada por meio da palavra, o que é esse sinal com significado espiritual, né? E no mesmo princípio que Deus usou, né, aqui nos 7 selos, os 4 primeiros selos, 4 cavalos, né? Por que o Senhor usou a figura de cavalos? O que um cavalo faz, irmão? Cavalo é para correr, né? Para correr. Então o Senhor mostrou aqui esses 4 primeiros selos, que são 4 cavaleiros, né? Como uma corrida. E esses 4 selos, eles estão relacionados com a história dos 20 séculos da ascensão de Cristo até a volta do Senhor. Entendeu? Isso aqui não é uma coisa que está para acontecer no futuro. É uma coisa que está acontecendo desde que o Senhor se ascendeu aos seus céus, e como aquele que foi morto e foi digno de abrir esses selos. Então esses 4 cavaleiros começaram a correr essa corrida. Então daí vem o cavalo branco, vem o cavalo vermelho, vem o cavalo preto, vem o cavalo amarelo ou pardo, né? A tradução que fala cavalo pardo, né? E qual é o significado de cada um deles, né? Então a palavra de Deus é bem clara sobre essa questão aqui. Então, começando pelo primeiro cavalo, irmãos, que fala sobre o cavalo branco, eu queria que nós lêssemos aqui, ó, o 6:1. E dentro disso aqui que nós queremos compartilhar um pouquinho, claro que não vai dar tempo, irmão, para nós chegar no 5º selo, o 6º selo, o 7º selo, porque é um assunto bem profundo, né? Mas o nosso objetivo hoje um pouquinho, a gente se adeter um pouco entre esses primeiros 4, né? Se der um tempo, a gente vai um pouquinho ali no 5º selo, 6º selo, né? Mas esses 4 selos aqui, para ficar bem claro para nós realmente o significado deles. Então, no capítulo 6, o versículo 1, fala bem assim, ó. E diz assim, ó, Deus falou assim: e vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem.
vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro cavalo, que seu cavaleiro, eu já ouvi, e existe no meio do povo de Deus interpretações. Alguns dizem que é Cristo, outros dizem que é o anticristo. Não é Cristo nem o anticristo, porque como o vermelho significa a guerra, o preto a fome e o amarelo a morte, então eles são coisas personificadas. Então você não pode interpretar o primeiro selo como também se não fosse uma coisa personificada, entendeu? Aí quando nós realmente olhamos por esse ângulo, nós vamos ver o significado verdadeiro desse cavalo com seu cavaleiro. Esse cavalo branco significa o Evangelho sendo anunciado. Então, desde a ascensão de Cristo, qual foi a ordem do Senhor, né? Ali em Atos, quando o Senhor deu para os discípulos, né? Primeiro em João, ele falou que deveriam ficar em Jerusalém, no finzinho do Evangelho de João, até que do alto fosse revestido de poder. E nós sabemos que depois da ascensão do Senhor, alguns irmãos ficaram em Jerusalém 10 dias orando, até que do alto eles fossem revestidos do poder para começarem realmente a pregar o Evangelho como o Senhor tinha comissionado a eles, né? Então ali podemos dizer assim que esse cavalo começou a correr. Então quando esses irmãos se posicionaram, eram 11, e ali no dia de Pentecostes eram 120 pessoas, né? E todos nós conhecemos bem Atos 2, o que aconteceu no dia de Pentecostes, ali dessa festa que tinha lá em Jerusalém, né? E ali eles começaram, Pedro começou, digamos, fazer com que esse cavalo começasse a correr, quando ele, em Atos 2, anunciou onde estavam pessoas de toda nacionalidade, judeus de todos os lugares, né, de todas as nações, porque os judeus estavam todos dispersos, e Pedro tomou a palavra ali e falou com toda ousadia e intrepidez, porque foi revestido de poder para isso, né, naquele momento. E tanto que aquelas pessoas, aqueles judeus dispersos que estavam ali, ficaram até dizendo, poxa, mas não são esses galileus? E como temos visto falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua materna? Quer dizer, naquele momento Deus pôde usar aqueles homens, para Pedro e alguns outros ali, para anunciar o Evangelho no idioma daquelas pessoas que ali estavam. Por exemplo, existia pessoas do Egito, existia judeus que estavam em Roma, e de várias nacionalidades. Se você lê ali da Mesopotâmia, de vários e vários lugares, né? Mas naquele momento Deus usou eles, revestiu-os de poder, que eles puderam, aquelas pessoas entenderem que eles realmente estavam pregando o Evangelho. Então ali esse cavalo começou a correr. Esse cavalo. Quer dizer, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, realmente nós estamos fazendo com que esse cavalo ande, com que esse cavalo corra, né? Então fala assim, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, essa palavra colocada no meio ali, e para vencer, ele faz toda a diferença. Não diz assim, saiu vencendo para vencer. Aí seria, por exemplo, teria uma possibilidade de não vencer. Mas quando o Senhor falou assim, e saiu vencendo e para vencer, ele está batendo o martelo dizendo assim, e vai vencer. E nós sabemos que no fim das contas, quando você vai lá no livro de Apocalipse, no final, o que está lá? Está o triunfo de Deus, o Espírito e a noiva dizendo, vem, quem tem sede, vem e beba de graça da fonte da água da vida. O que significa o Espírito e a noiva? Cristo e a igreja. Mas como Cristo e a igreja junto, por meio do Evangelho, foi gerada a igreja, essa união orgânica de a noiva e Cristo, né? Então, a vitória é certa por meio do Evangelho. O Evangelho chegou até nós, nós cremos no Senhor, irmãos, um dia nós estaremos proclamando isso lá com o Senhor. Isso lá, quando João teve essa visão, ele viu quem? Ele viu nós. Ele viu a igreja, o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva dizendo, vem, quem tem sede, venha e receba de graça da árvore da vida. Vamos ler esse versículo lá, não só para os irmãos verem. A vitória do Evangelho, ela se conclui aqui, ó. Ela se conclui aqui, ó. 22:17.
Senhor Jesus. Diz assim, ó, 22:17. Então, esse aqui é a vitória desse cavalo que saiu vencendo e para vencer. Então, no fim, está aqui a nossa vitória, irmão. Isso aqui já é uma questão da eternidade. Porque a nossa vitória, nós podemos ter parte dessa vitória se formos vencedores para a época do reino milenar. Mas se não formos, aqui é a vitória completa de Deus, entendeu? Aqui nós estamos, aqui é garantido, entendeu? Pelo Evangelho que nos foi anunciado, nós cremos em Jesus Cristo, tivemos a experiência do novo nascimento, então agora fazemos parte dessa noiva. Então fala assim, ó, no versículo 17 do Apocalipse 22, assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. O que nós lemos lá quando o cavaleiro falou lá? Vem. Vem. Não tem a mesma palavra vem? Aqui também, o Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa água da vida, ela flui do rio da água da vida, que é o próprio Espírito, que é o próprio Senhor, entendeu? Então aqui está a vitória completa desse cavalo. Então esse cavalo que saiu vencendo para vencer, ele nada mais é que o Evangelho. Quando você lê em Apocalipse 19, 11, aqui existe o cavalo branco também. Quer ver que os irmãos pode dar uma olhadinha. 19, 11. Aqui diz assim, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui é um cavalo branco. Então aqui nada mais é que Cristo voltando, o Cristo vindo à terra, no Monte das Oliveiras, juntamente com parte da igreja, aqueles cristãos que se chamam os vencedores, como o exército do Senhor, para a peleja da batalha do Armagedon. Mas como que o Senhor gerou esse exército? Por meio do Evangelho. Por meio da palavra. Irmãos, a palavra é tudo. O Evangelho é tudo na nossa vida. Se nós tirarmos o Evangelho, não temos nada, né? E o que é o Evangelho? O Evangelho não é apenas as verdades sobre Cristo, mas é o próprio Cristo. A verdade é o próprio Cristo. Nós nunca podemos desvincular, separar Cristo do Evangelho, né? No Hebreus capítulo 1, quer ver, irmãos? Os irmãos, quer ver? Olha lá o que o Senhor falou por meio aqui de Paulo quando escreveu isso aqui, né? 1 e o 2. Ó. O Hebreus 1, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: e havendo Deus, Hebreus, irmãos acharam? Louvado seja o Senhor. Olha aqui, ó. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui está falando do Senhor. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele falou assim, que Deus de outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, na antiga aliança, porque ele estava falando aqui para os cristãos hebreus, que haviam se convertido, né, mas lá pelas tantas, muitos deixaram de congregar, deixaram as reuniões cristãs, as reuniões da igreja, e voltaram à prática de servir no templo com sacrifícios. Isso aconteceu lá, irmãos. Como acontece hoje muito. Né? Não volta lá no templo na questão de oferecer animais, né? Mas quanta prática da antiga aliança às vezes nós deixamos de lado
deixamos o Senhor de lado e ponhamos em prática algumas ordenanças e coisas. Isso está na condição dos cristãos hebreus. Então ele falou que Deus, falando para os hebreus, Deus no passado, de muitas maneiras, outrora falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, os patriarcas, os descendentes, começando Abraão, Isaac, Jacó, e o Jacó gerando os 12, e assim toda a nação de Israel. Então Deus falou com eles pelos profetas. Mas a nós nos últimos dias, qual é os últimos dias? É de Cristo para cá. De Jesus para cá, Deus já vê como os últimos dias. Deus nos tem falado pelo Filho. Mas quem é o Filho? João, o Evangelho de João capítulo 1 fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1, fala assim, e o Verbo armou o tabernáculo e andou entre nós. Então o Verbo, que é a palavra, tornou-se carne. Então o Senhor fala por meio da palavra, por meio de Cristo, que hoje é a palavra viva para nós. Esse é o Evangelho, que esse cavalo branco está correndo. E ele saiu vencendo para vencer. E é o único que tem a vitória, é esse. Porque quando você lê os outros 3 selos ali, o vermelho, o preto e o amarelo, não fala que eles obtêm uma vitória. Eles têm uma vitória temporária. Uma vitória entre aspas, né? Porque, quer ver, vamos dar continuidade aqui, irmãos. A vitória é desse único cavaleiro aqui. Os outros infelizmente, né? Graças ao Senhor, né? Não terão vitória, né? Então, sempre quando nós formos ler o livro de Apocalipse e começar por esse selo, nós temos que, se nós tomarmos a palavra de Deus e vendo que esse primeiro selo, esse primeiro cavalo com o seu cavaleiro correndo, é o Evangelho que nós precisamos ganhar e precisamos levar, irmãos, o Senhor abre os outros. O Senhor abre os outros. Voltando lá no capítulo 6 de Apocalipse, né? Amém? Senhor Jesus. Lá em Oséias, eu lembrei agora o capítulo lá, que o Senhor falou lá em Oséias 4:6, o Senhor falou assim, meu povo, eu sei que os irmãos conhecem o versículo, fala assim, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, né? Porque lhe falta conhecimento. Então, primeiramente, a palavra de Deus nós temos que conhecê-la. Agora, não pode ficar na esfera apenas do conhecimento. Nós precisamos lutar contra nós mesmos para tornar toda a palavra de Deus prática. Tem que se tornar prática. Então, nossa debilidade, irmão, a nossa questão não é entender a palavra do Senhor, não é sermos iluminados. O Senhor tem o maior prazer de iluminar, trazer luz para nós, porque o Senhor não estaria interessado de deixar todo o plano dele, o bom prazer de Deus, o beneplácito de Deus, quer dizer, a economia de Deus, o plano de Deus, lá na eternidade passada, onde ele planejou deixar toda registrada e não revelar para nós. Deus tem o maior prazer, mas o problema é quando nós ganhamos essa revelação, essa luz na palavra de Deus, nós temos dificuldade de pôr em prática. Lucas capítulo 12, e o versículo 47, 48 e 49 fala assim, aquele servo que soube, conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou. Então, conhecer é necessário. Agora, a questão é se aprontar, é estar preparado. Então, recebeu, conheceu, agora põe em prática. Aí você se apronta, aí nós nos aprontamos. Então, eu falo assim, quer ver? Vamos ler lá, irmãos, para nós já voltar ali, só para os irmãos. Lucas 12. Claro que os irmãos conhecem, né? Lucas 12, 47, 48. Vamos ver lá. Louvado seja o Senhor. Amém. (47 e 48, irmãos. O que o Senhor falou assim, Ele diz assim, aquele servo, porém que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aqui é muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube, aqui é o que soube e aqui é o que não soube, a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui é o servo que soube, ele conheceu, ele foi iluminado, ele recebeu essa luz do Senhor, o véu foi removido, mas ele não se aprontou. Então a questão é saber se aprontar. Um irmão até falou assim, irmãos, esse irmão já dormiu no Senhor. Ele disse assim, se você não tem um coração para tomar esse caminho, é melhor você ficar na ignorância, que o açoite será menos. Aqui não está falando de salvação e condenação, irmão. Está falando de depois de ganhar, se aprontar. É esse servo que não soube, porque tem servo, irmão, que não sabe qual é a vontade do seu Senhor. Tem pessoas hoje no meio do povo de Deus que não conhecem a vontade de Deus. Acho que a vontade de Deus ela é momentânea para agora, temporária, é algumas coisinhas que o Senhor pode fazer por nós aqui, abençoar ali, aqui, acolá, e restituir o casamento, abençoar a saúde, e ficou nisso. Então ele não soube qual é a vontade do seu Senhor. E fez coisas dignas de reprovação, coisas que Deus reprovou. Ele vai apanhar menos. Açoite está relacionado à punição nas trevas exterior. Quando o Senhor voltar, entendeu? Um açoite mais, um açoite menos. Então, nós podemos dizer assim que não somos inocentes em relação a essa questão. Porque nós sabemos qual é a vontade do seu Senhor. A vontade do nosso Senhor. O foco de Deus é o reino. O Senhor, ele veio, cumpriu a primeira etapa do seu ministério terreno, que foi morrer por nós, para nos redimir, nos lavar, nos purificar, cumpriu a redenção em nosso favor, né? Então, pelo viver humano do Senhor Jesus, pela morte na cruz, ele mesmo declarou, Pai, está consumado. Pai, o que eu vim fazer, morrer por ele, está aqui, eu entrego o meu espírito. Ele entregou, morreu, entendeu? Mas só que não parou aí. O Senhor não parou aí. O Senhor, ao se ressuscitar, se ascender aos céus, ele deu início no ministério celestial dele, que é edificar a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. Então, quando a igreja está sendo edificada, esse cavalo está lá. Não sei se os irmãos conseguem entender. Entendeu? Só que ele caminha paralelo ao cavalo vermelho, ao cavalo preto e ao cavalo amarelo. Eles são, irmãos, são assim, ó, é um do lado do outro, é uma corrida, entendeu? E eles vão chegar junto. Só que o que triunfa nessa chegada é o cavalo branco, que é o evangelho gerando a igreja e edificando a igreja. Amém? Então, graças ao Senhor que nós podemos dizer assim, que fazemos parte como o cavaleiro do cavalo branco. Assim como a igreja é singular, mas ela é constituída de todos, o cavaleiro nesse cavalo são realmente quem anunciam o evangelho. Genuinamente anunciam o evangelho genuíno. Não é o evangelho que visa satisfazer a nossa vontade, né? Mas sim o que visa fazer a vontade de Deus. Porque o que conta dentro da história do relacionamento de Deus com o homem, o que conta é o que a vontade de Deus seja feita, e não a nossa. Jesus deu um exemplo. Jesus, ele orava, quando ele foi para beber o cálice da amargura, o cálice da maldição, quer dizer, a morte, o sofrimento, ele chegou a orar. Pai, se for possível, passa de mim. Esse cálice todavia não faz como eu quero. Então ele deu um exemplo, mas sim como tu queres. Então o que conta é que a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus, 1 Timóteo capítulo 2 fala que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é salvar o homem e levar ao pleno conhecimento da pleno. O que é pleno? Pleno é estar cheio. Verdade está cheio. Por um lado, você conhece a verdade, mas você precisa estar cheio, pleno dessa verdade, que é o próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus se declarou: eu sou o caminho e a verdade. Então, por um lado, você conhece o propósito de Deus. Por outro lado, você está cheio, você está pleno de Cristo. Amém? Amém. Que é a verdade.
Aleluia. Graças ao Senhor, né? Vou falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre o segundo cavalo. Vamos ver ali, ó. Não sei se os irmãos entenderam. Tranquilo. Então nós precisamos ver. Aqui no capítulo, no versículo 3 do segundo selo, e falou assim, ó: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, 6:3 de Apocalipse: e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho, o vermelho simboliza o que, irmão? O vermelho é a cor de sangue, né? O vermelho simboliza a guerra, né? Isso foi dado para tirar a paz, para que se matasse. Então isso aqui está relacionado às guerras. Guerra toda a vida existiu na história, né, irmão, da humanidade, né? Toda a vida existiu conflito. Toda a vida. Só que as pessoas não tinham a percepção, por exemplo, isso aqui foi revelado para nós em relação foi revelado para a igreja após quando o Senhor Jesus morreu. Quando você lê o capítulo 5 aqui, você vai ver que João chorava muito, né, porque ele na terra ele não viu ninguém que fosse digno de abrir esse selo. Daí o anjo falou para ele: não chore, né, porque alguém venceu, né, o leão da tribo de Judá para abrir os selos, né, que foi o Senhor. Então, abrir significa que foi desvendado aquilo que estava oculto. Então, até então estava oculto. Sempre houve guerra, sempre houve guerra, irmão. Agora, nós temos um quadro lá naquelas lições que nós fazemos, a questão da intensificação das guerras, né, nos séculos anteriores, os séculos passados. Teve séculos que sequer houve guerra, mas pegando no século XIX, século XX, século XXI, irmão, quanto que se intensificou isso? Quanto que se intensificou? Quantas guerras? Quantas pessoas morreram? Né? Então, hoje, por exemplo, quando você abre o jornal, você vê um jornal na TV, ou alguma notícia, sempre está guerra, rumores de guerra, sempre existe, né? Então, isso é o que está acontecendo hoje no mundo. Mas o que está vencendo não é as guerras, o que está vencendo é o Evangelho. Aparentemente, no nosso ponto de vista hoje, parece que o Evangelho está ficando para trás. E essas questões de guerra, matança, está realmente prevalecendo. Só que no fim das contas você vai ver que não é isso. No fim das contas, aos nossos olhos, parece que a vitória é dessa matança. E não só as guerras de uma nação contra a nação, as guerras urbanas, guerras internas, né? O Senhor falou que um reino dividido não subsiste. E o que é um reino dividido? Por exemplo, nós somos um reino de brasileiros. Nós estamos divididos, um mata o outro. Né? Um brasileiro matando o outro brasileiro. Isso é um reino dividido. Guerra urbana, se mata mais gente dentro de um país, por exemplo, brasileiro matando brasileiro, do que praticamente nas guerras que existe nação contra nação. Quantas pessoas são assassinadas e mortas por dias, né? Então, aparentemente, parece que há uma grande vitória disso. E não é. No fim das contas, não é. No fim das contas, nós vimos que não é. Porque tudo isso vai cessar, vai acabar, né? Então, esse cavalo vermelho, ele simboliza o derramamento de sangue. O derramamento de sangue. E não só essa questão de matar um ao outro. Por exemplo, o próprio trânsito hoje é uma guerra. O trânsito, você vê coisas absurdas que acontecem. No Brasil, quantas milhares e milhares e milhares de pessoas morrem por ano em acidentes que se tornou uma arma na mão das pessoas, entendeu? Então, é o que está acontecendo, está correndo, o Evangelho está aqui, as guerras, as mortes, né? Poxa vida, é terrível isso. Então, e o cavalo preto aqui no terceiro selo, né? Isso aqui fala que sobre quer ver? Pode ler ele lá, irmão. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Balança na mão. E ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo aqui simboliza a fome. A fome. Cavalo preto simboliza a fome.
Aqui usa-se uma balança para pesar se alimentos, pouco alimento por uma grande quantia em dinheiro. E hoje, não só hoje, né? Sempre foi assim, né? Por exemplo, às vezes até nós oramos para que venha haver justiça nessa terra, para que os nossos governantes realmente se tornem pessoas sóbrias e tudo, mas você sabia que isso nunca vai acontecer? Não vai, de acordo com o que está escrito, não vai. Né? Sempre houve desigualdade. Sempre por exemplo, as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, nós sempre sofremos. E sempre vai ser assim, irmão. Sempre vai ser assim. Entendeu? Essa questão de achar que nós como cristãos fomos gerados para mudar a situação nessa questão, nós estamos redondamente enganados. Estamos redondamente enganados. E a própria história prova, desde da geração da igreja, do início da igreja, que a história prova que não é assim. A história prova. Então, muitas pessoas no mundo morreram e hoje morrem de fome. Nós, graças ao Senhor, não passamos fome. Mas somos muitas vezes limitados e privados de muitas coisas que nós gostaríamos de ter, não é? Porque é assim, irmãos, é assim. O Pedro fala na primeira epístola dele, capítulo 3, a segunda epístola 3, 12, 13, ele diz assim, mas nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a justiça vai existir, vai ser real, somente depois quando o Senhor Jesus